Então, na sequência, sem mais delongas, vamos compor a mesa do nosso segundo e último painel. Pedir, então, a presença da excelentíssima juíza do trabalho, TRT da 15ª Região, que vai coordenar os trabalhos, doutora Adriene Diamantino. Assim como também o nosso palestrante, o excelentíssimo juiz do trabalho, doutor Marcelo Chain Schoff, e também a presidente do Sindi Varejista, doutora Sanai Murayama Saito. Olá, novamente. O tema agora do nosso segundo painel se refere a trabalho informal e empreendedorismo. Valendo lembrar que esses dois painéis, os temas desses dois painéis foram definidos a partir de pesquisas feitas com as escolas. E foram muito bem votados esses temas. Um dos mais votados, inclusive, foi o tema desse nosso segundo painel, trabalho informal e empreendedorismo. E para falar a respeito desse temas, temos aqui o juiz Marcelo Chain Schoff, que é juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1998, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, bem como Direito Constitucional, mestre em Direito pela Unimep em 2013, é professor, autor de obras e artigos jurídicos. Do meu lado esquerdo, a doutora Sanai Murayama Saito, formada em Estatística pela Unicamp em 1974, empresária no mercado municipal de Campinas de 1974 a 2005, juíza classista de 1990 a 2000 na 2ª e 5ª Vara do Trabalho de Campinas, presidente do Sindi Varejista, Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Campinas e Região, desde agosto de 2002. Passo, então, a palavra ao excelentíssimo senhor juiz Marcelo Chain Schoff. Boa noite a todos. Realmente um prazer ter essa oportunidade de falar com vocês. Numa oportunidade anterior em que falei na sede do tribunal, numa edição anterior, avisei que o prazer era enorme, principalmente pela minha família ser de professores. Meus pais são professores e, naturalmente, isso acabou passando para a gente e não há como, se não fosse pelo motivo natural de admiração, não ter admiração por essa profissão, que hoje eu também adoto, junto com a magistratura, com muito orgulho. Agradeço à Unisal, que hoje é dia de aula, meus alunos estão aí presentes, e eu acho que ganham muito com esse painel, com a exposição que até aqui foi feita, certamente vai continuar nesse nível, não é, doutor Everson, doutora Marinês. E então eu queria tratar desse assunto do trabalho informal de uma maneira direta e trazendo algumas reflexões para vocês. O trabalho informal, quando me foi proposto o tema, eu pensei desde logo no mote do trabalhador sem registro, não é? De sempre imaginar em alguém que está sem registro, mas um pouquinho de reflexão a gente pode visualizar que vai muito além. Não é só isso o problema. O problema está em vários detalhes e o problema está numa cultura que se fixou de ignorar que na relação de trabalho nós temos uma simples situação peculiar e diferenciada. Tem uma pessoa lá. E essa pessoa tem que ser respeitada sua dignidade. Se você imaginar qualquer forma que se faça essa troca de dinheiro por força de trabalho de uma pessoa, ignorando que esta pessoa tem alguns direitos de dignidade que nos são muito caros, pode ter certeza que nós estamos desrespeitando a sua honra, a sua dignidade, e
estamos num caminho errado, sujeito a abusos ilícitos, reparações e muitos problemas sociais. Não é? Se a gente for visualizar, a gente tem que entender hoje que nós estamos numa era diferente. Se a gente olhar a perspectiva econômica, nós tivemos uma evolução do capitalismo, primeiro num capitalismo comercial, sem a figura da grande indústria, depois num capitalismo industrial, onde a grande indústria imperava, e daí toda aquela... basta pensar nas indústrias automobilísticas, o tamanho que eram e o que elas são hoje. Aquela ideia de que alguém entrava como contínuo do banco e saía aposentado no mesmo banco, com um trabalho... Isso não existe mais hoje. Nós estamos hoje num capitalismo financeiro. Difícil de entender. A gente visualiza uma instituição que, sem estrutura, trabalha com o capital, com a movimentação de capital. Hoje, por exemplo, se justifica de uma empresa do grupo trabalhar no vermelho para viabilizar a concorrência. O que não se imagina numa outra era. Só que o nosso direito do trabalho, ele estava cunhado numa concepção da grande indústria protetiva. E agora nós temos uma situação diferente. Eu nunca julguei tanto trabalho contra trabalho. Hoje em dia, imaginar que você está julgando ali na ação trabalhista capital contra trabalho, capitalista contra o trabalhador, é uma utopia em grande parte das nossas ações. Não é? Você vê de um lado, hoje, principalmente nessa situação de empresas fechando, principalmente pequenas empresas, as placas de aluga-se, vende-se, espalhadas por ali. Numa pauta, nós fazemos uma média em Campinas de 12 audiências por dia. Numa pauta dessa, tinha, até pouco tempo atrás, 2 audiências, e olhe lá, de verbas rescisórias não pagas. Porque a pessoa não pagou a verba rescisória. Aquele que quebrou, não é raramente aquele que estava sonegando de uma maneira intencional e tudo mais, mas que quebrou. Hoje em dia tem uma meia dúzia. E você olha quem que está lá, é uma pessoa jurídica de pequeno porte, um empresário individual, que está mais desgraçado que o outro que não recebeu rescisórias. Você não sabe que lado você socorre. Nós vamos aplicar o quê? A proteção do direito do trabalho típica? Às vezes, é a pessoa que sempre foi empregado, foi dispensado, resolveu empreender e montou uma empresa informal do lado do empregador. Sem nenhuma estrutura, daqui a pouco, na primeira marola de crise, quebrou. Nisso quebrou 2, 3 também informais que estavam ali trabalhando com ele. Não é? É uma situação diferenciada. Nós estamos numa outra época. O fato é que ainda nós temos as grandes estruturas e os grandes capitais empregando. E, nesse aspecto, por incrível que pareça, a informalidade também impera. A informalidade também impera. Então, eu vou tentar passar de uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva, os pontos de informalidade que eu entendo relevantes para a nossa discussão, para que os senhores vão ter argumentos para passar, o interesse de passar para todos os alunos e todos que estão nesse projeto do EJA. Não é? Primeira coisa, o que nós vamos discutir aqui sobre a informalidade? Ele passa pelo crivo da dignidade. Se tem uma pessoa, qualquer ação que eu não visualize a pessoa como fim, mas como um meio, que eu tenha a pessoa como descartável, você pode ter certeza que nós estamos numa informalidade pejorativa, negativa, precarizadora. E isso nunca vai ser admitido. Isso jamais pode ser admitido. Não é? Essa ideia de fugir aos direitos sociais básicos não adianta hoje. A gente tem a gente trabalha com muitas situações de retrocesso.
recentemente, andou o projeto de terceirização. Nós tivemos uma ampliação de direitos sociais e nós temos, não só pela nossa Constituição, mas por pactos internacionais, uma proibição de retrocesso social. Agora, faz um comparativo de quanto ganhava um trabalhador num supermercado, por exemplo, há 10 anos atrás, e quanto ganha este mesmo trabalhador hoje, que já é terceirizado. Menos. Como que pode ser o mesmo trabalho? Pode através de uma mágica da terceirização, que você pega a formalização adequada e muda. Agora eu não sou mais empregador, é o terceiro. Muda o enquadramento sindical, o piso diminui. Não é? Aí, a hora que o trabalhador não serve mais, o não serve, ficou grávida, sofreu um acidente, não é meu empregado, troca. Olha a pessoa sendo descartada, não sendo tratada como pessoa. São formas de se fugir à formalidade tradicional, são maneiras, são ardis de se fazer isso, que levam a um prejuízo muito grande. O que nós podemos ter como trabalhador informal? Os autônomos informais. A maneira mais tradicional de ter um trabalhador sem registro é falar que ele é autônomo. Autônomo seria aquela pessoa que não é subordinada. De uma maneira, só para a gente entender bem, quando eu falo sem registro e com registro, eu estou falando, basicamente, uma pessoa que é subordinada, outra que não é subordinada. Subordinar, para esse efeito, a subordinação jurídica, seria fixar tempo, modo e lugar da prestação de serviço. Então, se o empregador fixa o tempo, modo e lugar da prestação de serviço, ele tem que registrar. Se o empregado decide isso de uma maneira mais intensa, se o trabalhador decide isso, ele pode ser enquadrado como autônomo. Qual que é o problema? Nenhum. O grande problema é o autônomo informal. Quantas empresas não aparecem lá num processo onde se pede o reconhecimento do vínculo de emprego, a anotação em carteira, e a empresa fala, não, ele é autônomo. Fala, não tem problema, me mostra o recolhimento previdenciário do autônomo. Porque o autônomo tem previdência. É uma churrascaria, ele só passa o espeto corrido de final de semana. É mesmo? Você é uma pessoa jurídica, você paga sem recolher previdência, é isso mesmo? Essa pessoa não é autônomo. Ele está no melhor dos dois mundos pro sonegador. Porque ele não é nem autônomo nem empregado. Ele é alguém que não tem amparo, não tem respaldo. Mesmo um autônomo desse, para eu pagar numa empresa, a legislação previdenciária me obriga a contribuir, a pagar a parcela previdenciária devida. Só para a gente entender a envergadura disso. Então, é um problema daquele trabalhador lá, que não estava nem lá nem cá? Não, é um problema nosso. Quando a empresa não recolhe a previdência de um autônomo, de onde que ela tirou dinheiro? Do caixa? Contabilizado? Só por mágica. Ou precisa mandar embora o contador. Será que pode passar pelo caixa contabilizado o pagamento de um autônomo sem fazer o recolhimento? Impossível. Isso não sai do caixa oficial. Para você conseguir manter uma situação como essa, você está trabalhando com caixa paralelo. Ou seja, você tem sonegação fiscal também, você tem sonegação de prejuízo para toda a sociedade. Você fala, mas para que ser chato a esse ponto? Simples. Se você for o concorrente e resolver alguma vez fazer tudo certo, dá para competir com um cidadão desse? Não dá. Não dá para se competir. Quer outra coisa que é interessante? Você quer o melhor método da pessoa conseguir engravidar? É deixar sem registro. O índice de gravidez, quando você não registra, é absurdo.
Aparece a ação, fala, nossa, mas foi um mês só. Fala, mas é assim, o pessoal adora engravidar quando não está no mês sem registro. Né? E aí vem aquele, mas foi um mês sem registro e já vai dar tudo isso? Porque você aproveitou que estava sem registro e deu aquela famosa descartada, né? Já que está grávida, eu não vou ficar com você aqui, não. E já descarta a pessoa. A hora que vem a ação, vem pouca? Não vem pouca, porque tem tudo aquilo que você desprezou. Tem tudo aquilo que você ignorou. A informalidade traz efeitos, né? Acidentes. A pessoa trabalhou, mas foi só no começo. A gente costuma pôr a pessoa 3 meses, só para ver se dá certo. O só para ver que dá certo informal passa por treinamento, por acaso? Passa por formalização? Alguém pega documento de que entregou EPI, equipamento de proteção individual, alguém... Não, já que é informal, ele é o invisível. Ele não vai receber nenhuma cautela. Esse cara sofre acidente. E a hora que sofre acidente, o que acontece? Ou registra retroativo, e aí faz aquela gambiarra toda para colocar. A informalidade gera muitos problemas. Nós temos os autônomos informais, nós temos empregados informais também. A informalidade dos empregados, daqueles que têm vínculo de emprego ou deveriam ter, ela pode ser total, no trabalho sem registro, ou pode ser parcial. Salário por fora é um exemplo típico. Eu tenho um contrato registrado, mas o salário, grande parte, é pago por fora. Não é? Problema disso? O problema é do empregado. A hora que ele precisar de um afastamento previdenciário, vai ser com base em quê? A hora que for se aposentar, qual que é a base de cálculo que está sendo considerada? Mais ainda, imposto de renda. É recolhido? Não é recolhido? Previdência. Não é? Tudo isso interfere. Tudo isso interfere. Nós temos formalidade. Eu vou abordar mais alguns casos, mas a formalidade vai desde você não registrar uma parte do salário até você usar da legislação para sacanear. Empresas de telefonia, internet e tudo mais. Um monte de gente andando com o carrinho pela rua para instalar, fazer isso, fazer aquilo, e vai lá. Tudo terceirizado. Ótimo. Agora, todos, ou 80%, 90%, enquadrados como externos, sem direito a receber horas extras. Você quer pegar 2 pessoas que sofrem muito? São as 2 hipóteses do artigo 62 da CLT que não tem controle de jornada. O cargo de confiança e o externo. O externo é aquele que fala, só porque você trabalha na rua, eu não posso te controlar, você vai trabalhar que nem um louco. O cargo de confiança é aquele cara que não desconecta. Porque se desconectar, eu pego alguém que saiu da faculdade, que vai ganhar metade do preço e põe no lugar, porque eu percebo que ele não serve para muita coisa. Quem substituiu deu conta. Então, a pessoa trabalha, não desconecta, trabalha em casa com o computador. É uma hipótese de informalidade. Quem diz que você está autorizado a abusar desse tipo de funcionário, como se eles não tivessem um patamar mínimo de direitos sociais a ser respeitado? Não é? Mais ainda, essa pessoa que fica na rua, instalando TVs, internets e afins, folga, sei lá, 1, 2 vezes por mês, trabalha 12 horas por dia, considerado externo, quanto se sonega de previdência? Quanto se sonega de horas extras? Monte uma empresa de prestação de serviços terceirizados. Pega essa empresa, fala assim, eu vou pagar as horas extras de todo mundo. Vai oferecer o contrato para ver se a grande empresa de telefonia contrata você. Você consegue competir? Ou seja, o mercado é um mercado que ou é combativo
combatido coletivamente. O Ministério Público tem um papel importantíssimo e, graças a Deus, faz muito bem isso. Ou a gente fica num círculo vicioso de gente comendo gente. Você não consegue entrar no mercado de trabalho se você não tiver um informal da hora extra. Agora, não recolhe, tem concorrência, tem um outro efeito dessa informalidade. Dá para dirigir 12 horas no trânsito da cidade? Como é que você está na 12ª hora? Ali, com o carrinho, escada em cima, fazendo o quê? Tem hora que você desliga, você está num nível de estresse, de fadiga, que quem vai estar do outro lado da pista somos nós, os nossos filhos, nossos parentes, qualquer pessoa que não precisa estar nessa situação. Por que a lei dos motoristas teve um grande impulso de chegar e falar: gente, não pode mais considerar motorista externo. O cara fica 2 dias viajando, não vê mais mulher, fica corno, a hora que vai ver, o filho está com a cara do vizinho. E para conseguir colocar um mínimo em casa, tem que tocar uma viagem, sabe-se lá como. Aliás, sabe-se, né? Antigamente era rebite, agora é cocaína. Não é? Aí acontece aquelas questões. Caminhão sai da pista e bate de frente em família, no carro, não sei o quê. Por que será que aconteceu isso? Fatalidade, pista é complicada, é assim mesmo. Será que foi só isso mesmo? Ou será que, no trabalho, eu me permito a pequenas informalidades, achando que são pecadilhos de menor importância? É aquela ideia da pequena corrupção. É aquela ideia de isso não dá nada. E, efetivamente, não se pode tolerar a informalidade em nenhum parâmetro, em nenhum espectro. Isso não é possível. As consequências são efetivamente maiores. Trabalho familiar doméstico informal, não é? No âmbito doméstico, trabalhar junto também há problemas. Também isso gera situações problemáticas, não é? Aquela ideia do trabalhar na oficina junto, vamos trabalhar desde cedo, que isso aí é bom porque vira homem. Isso tudo gera consequências muito graves, não é? Práticas de se trabalhar em casa, de doméstico, manda para trabalhar na casa do fulano, porque pelo menos estuda, pelo menos vai ter. Essas práticas ainda verificadas, né, em determinadas localidades, são complicadas. Falsas cooperativas, graças a Deus não temos tantas ainda, mas a cooperativa, só para lembrar, seria um trabalhador autônomo. Só que tem 2 coisas que são básicas. Primeiro, a cooperativa tem que servir a ele. E ele tem que estar em condições melhores que não tivesse em cooperativa. Só que você olha o cooperado, normalmente ele está pior do que se estivesse sozinho. Que vantagem Maria leva aí? Nenhuma. É uma informalidade, uma irregularidade, uma fraude. Nós falamos do salário por fora, desvio de função para pagamento de piso inferior, é uma informalidade. Você olha a empresa, fala, só tem ajudante de produção. Você não tem o operador da máquina. Mas, espera aí, se você é contratado como ajudante de produção, será que os programas ambientais te deram estrutura como operador da máquina? Não, porque eu só tenho ajudante de produção. O que vai acontecer? Acidente, mutilação. E aí, por quê? Porque eu queria pagar um piso menor. Mas isso é um pecado de menor importância, é só anotar na carteira, não é? Às vezes, não. Fraude no registro da jornada, que nós já comentamos. Prejuízos da informalidade. Fraude previdenciária, prejuízo aos cofres do INSS. Tudo que você não formaliza, a fraude é previdenciária. A previdência vai bem, não vai? Não está faltando dinheiro, não tem problema nenhum. Cada vez que se sonega, que se faz uma informalidade dessa, quem paga o pato é quem recolhe para a Previdência, os demais. Todos que pagam a Previdência. Não é? Trabalhador fica prejudicado em caso de doença, acidente
ou mesmo aposentadoria. Nós já falamos as questões da própria previdência, afastamento, acidente e tudo mais. Não é? Fraude fiscal, sonegação de impostos, o salário por fora, que nós já comentamos, o salário por fora, o tratamento como autônomo indevido, mostra que a empresa tem um caixa 2. É interessante que a gente... interessante não, é triste ver que, por exemplo, grandes redes de magazine mantêm uma prática de salário por fora. Como é que você mantém isso numa estrutura dessa? Tem que ser quase que uma organização criminosa para manter isso na clandestinidade. É um absurdo a estrutura que se deve gastar numa rede, por exemplo, de comercialização nacional, para se manter nos dias de hoje o pagamento de vendedor com comissão por fora. Não é? É realmente algo fora de padrão. Mais prejuízos. A concorrência desleal, o famoso dumping social. Dumping social nada mais é do que você obter vantagens concorrenciais através de desprezo a direitos sociais básicos dos trabalhadores. No âmbito maior, nós temos isso entre os países. Numa economia globalizada, como concorrer com países que não respeitam direitos mínimos de trabalhador? Não é? É algo realmente a ser tratado em outra esfera. Não é? Trabalho formal, principalmente com carteira assinada, é sinal de inclusão social. Acesso a crédito. Quantas vezes nós já não ouvimos falar que o trabalhador ele exibe a carteira de trabalho em qualquer momento que a dignidade dele é questionada? A hora que você vê, para assim a polícia, ele já... Não, eu sou trabalhador, está aqui, pô. O que você quer? Você vai dar geral? Como? Eu sou trabalhador. É um documento que mostra. É um documento que mostra que ele tem idoneidade, que ele está incluído na sociedade. Ele consegue crédito. Ele consegue crédito. Ele tem acesso. Quer dizer, então, que se eu mantiver o cara na informalidade, eu posso ser condenado, por exemplo, a uma indenização por dano moral? Por que não? Não estou falando que sempre será assim. Mas quando você retira aspectos importantes da aceitação social de uma pessoa, por que não considerá-lo como tal? Vocês já pensaram que um trabalhador informal, dispensado, ele não recebe seguro-desemprego? Se o cara, formalmente registrado, é dispensado, já passa um perrengue, imagina quem não está registrado. Aí você fala, mas eu só não registrei. Só não registrei o quê? Você consegue visualizar a família dessa pessoa? Você consegue visualizar a diferença entre o efeito que seria se você tivesse cumprido o básico e com o que você fez? Vai um pouco além do que a gente imagina quando se depara com essas informalidades toleradas. Não é? Aí eu aproveitei para jogar para o Ministério Público. Não é? Porque, na verdade, a justiça é provocada, como foi bem colocado. Mas o Ministério Público ele recebe, principalmente no aspecto coletivo, muita situação. A ação na Justiça do Trabalho ela é uma ação que ela tem muito efeito com sindicatos de classe, não é? Quando entram com a advocacia, mas a pessoa se expõe. Nós somos mais ou menos o médico legista, né? Nós trabalhamos com um contrato já morto. A pessoa que entra com a ação já tem o contrato encerrado. Dificilmente a gente atua com um contrato ativo, salvo quando o Ministério Público consegue entrar com ações no nome das pessoas. Então, existe uma possibilidade de se denunciar pelo site do Ministério Público questões de ordem coletiva, existe possibilidade dos sindicatos ajudarem. Isso são remédios importantes para quem se depara ou tem conhecimento de uma situação de informalidade desse porte. Não é? E aí as conclusões que nós já fomos conversando, mas de uma maneira direta, principalmente é tomar o seguinte: informalidade, em maior ou menor escala, não é algo menor, não é um ilícitozinho tolerado.
Nós estamos falando em desrespeito à dignidade de trabalhadores, independente de autônomos ou não. Nós estamos falando de pessoas que têm garantias fundamentais de respeito necessário, principalmente pela força de trabalho que empregam como meio de subsistência, e jamais nós podemos tolerar qualquer hipótese que vá diminuir a importância desses direitos da pessoa humana. Ou seja, não é possível tolerar a informalidade em mínimo aspecto que se constate no caso concreto. Ok? Muito obrigado. Obrigada, juiz Marcelo, pelas informações dadas com profundidade, que, por certo, permitirão novas reflexões. Chamo agora a doutora Sanai Murayama Saito para que ministre a sua palestra. Boa noite a todos. Tá? Doutora Ivani, um prazer. Prazer de te rever. Tá? Pessoal de Indaiatuba também, que nós começamos o TJC em Indaiatuba, levando o TJC para Indaiatuba. Então, foi o nosso primeiro trabalho junto com o TJC. Sindicato do Comércio Patronal, o que está fazendo no meio disso tudo, né? Levando porrada. Mas, gente, a moeda tem dois lados, tá? Assim como tudo que foi falado aqui é um lado, mas o outro lado, existe empresário bom, sim, empresário que cuida, empresário que faz a coisa correta, tá? E é por esse que eu luto, tá? Por esse que eu luto, por isso que a gente vem falar como superar a crise com inovação e criatividade. Isso aqui é um mapa de quem nós somos. Nós somos sindicato patronal. O que quer dizer isso? A gente representa as empresas do comércio varejista. Nossa atuação é em 13 cidades. E o nosso grande trabalho é negociar com 8 sindicatos de empregados. Essa negociação é feita por nós, sem procuração para federação nenhuma. Tá? Observando sempre a particularidade de cada cidade e a vontade da assembleia de cada localidade. Esse é o nosso jeito de trabalhar. A nossa missão, tá? Acho que a grande missão nossa é promover o desenvolvimento social, político e econômico da região. E os nossos valores não podiam ser outros: ética, excelência, credibilidade, relacionamento, sustentabilidade. As últimas notícias não têm sido muito boas, né? É muita coisa ruim. E, às vezes, a gente fica até desgostoso de ler jornal. Porque é muito difícil você encontrar uma coisa boa. Será que só tem coisa ruim para colocar no jornal? 95 mil lojas fechadas em 2015. A previsão de 700 mil previsão de 700 mil desempregados para 2016. A gente olha isso, dá vontade de chorar, né? Mas vamos lá. Tem remédio. No ideograma chinês, a crise é formada por duas letras. A primeira, que é o wei, ela significa risco. A segunda, di, significa oportunidade. Então, quando você vê uma cultura milenar, né, como é interessante, né, você olhar a raiz da palavra. Tem gente que estudou latim, né, e quem estudou latim sabe o que eu estou falando. É a essência da escrita, a essência da coisa. Então, é muito interessante você olhar que a crise é formada de risco e oportunidade. Basta que a gente escolha que caminho tomar. E é bem isso.
como criar as oportunidades na prática. Todos os dias, faça a diferença, tá? E é bem isso. Nós precisamos pensar e agir diferente a cada momento de nossa vida. E tinha um grande pensador, o Einstein, que dizia: é insano fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Bem interessante, né? É insano fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Portanto, a crise, ela traz para a gente um tapa, tá? Um levanta, vamos mudar, vamos olhar, vamos ouvir, vamos prestar atenção na nossa vida. E a crise maior que eu vivi no comércio foi na era Collor. O bandido me deixou com 50 cruzeiros na mão. Naquela época, eu abastecia 4 caminhões e esses alimentos eram levados para restaurantes industriais. E 50 cruzeiros, eu conseguia comprar meio caminhão de mercadoria. Aquilo me bateu um desespero. Mas aí que é legal a crise. Todo mundo se junta. Tá? O seu empregado se torna seu amigo, você se torna um amigo do seu empregado e todos nós vamos lutar juntos, porque estamos no mesmo barco. Então, o Collor me ensinou uma coisa muito, muito boa para mim. Todos nós somos iguais. Eu tinha 5 cruzeiros, meu empregado tinha 5 cruzeiros, a dona da maior construtora de Campinas tinha 50 cruzeiros. Então, foi um choque. Um choque que agradeço ao Collor. Agradeço. Agradeço que eu provei, e todos nós brasileiros provamos que somos os maiores administradores do mundo. E aquela crise, na minha cabeça não ficou por anos de sofrimento. Quem estava no poder público recebeu salário legal, bonitinho, tá? Mas nós, que éramos da privada, a gente tinha que arranjar dinheiro para pagar nosso funcionário. Sobrou 50. Não tinha outro jeito. E a gente se uniu. O empregado se uniu a gente. Eu não gosto de empregado, eu gosto de colaborador. Tá? O colaborador chegou perto da gente, nós chegamos perto dele, e nós dois lutamos e conseguimos vencer. Então, existe, sim, o outro lado da moeda, gente. De gente boa, gente que quer levar esse Brasil para frente. Tá? Malandro, até na nossa família tem. E eu também acredito muito no trabalho em rede. Tá? Opa, ainda ficar aqui. Que é esse trabalho que a gente faz junto com o TJC. São juízes, o Sindivarejista um doido, né? Trabalhando junto, o SESC, o SENAC, o SEBRAE, o MP, o INSS, tá? Todo mundo junto. É esse trabalho que eu acredito. Acredito nisso. Eu colaboro com aquilo que eu sei. Você com quem você sabe, você com outro tanto, e juntos a gente consegue fazer um trabalho maior e melhor. É dessa forma que eu entendo que nós podemos caminhar com um trabalho de trabalho, justiça e cidadania. Que é dessa forma que a gente consegue levar aos alunos que, para vocês, que eu considero seus alunos uns heróis, porque voltar a estudar depois de uma certa idade é ruim demais, hein? É muito ruim. E eu acompanhei todos esses alunos, vivi com eles sonhos e ilusões. Caminhamos, em Indaiatuba teve um caso muito interessante, que, junto com o SEBRAE, nós levamos empreendedorismo para eles. E eles foram separados em 3 turmas, onde cada turma tinha um que sabia ler, o resto estava aprendendo.
E o desafio foi montar um plano de negócio, através de dicas de um jogo que eles pegavam. E a gente foi andando pela turma e, meu Deus, não vai sair plano de negócio nenhum aqui. Olha o preconceito que a gente tem com as pessoas que não sabem ler. Elas não sabem ler, mas sabem pensar. Então, nós somos preconceituosos também. E foi arrepiante quando eles apresentaram, cada um, o seu plano de negócio. Um que eu lembro muito bem, o plano de negócio deles foi uma reciclagem, onde a Kombi, para pegar o reciclado, era do seu José, e o terreno era da Dona Maria. Então, eles foram apresentar o trabalho, e daí, num dado momento, a Dona Maria falou assim, é brincadeirinha, né? Vocês não vão usar meu terreno, não, né? Então, gente, é muito, muito legal. E num outro empreendimento que fizeram, num outro plano de negócio, todo mundo tinha a sua função, e era pastelaria e choperia. E eu peguei e virei e falei assim, mas quem vai fazer o pastel? A senhora, que é japonesa, a senhora entende de pastel, a senhora que vai ser. Então, é muito, muito bom quando você chega nesse ser humano e fala, eu fiz a diferença. Eu acho que é o grande prêmio de todos nós que estamos envolvidos, é esse. Eu fiz a diferença na tua vida. Dinheiro, não vou levar para o caixão, não. Honraria, não. Mas eu deixei meu legado. Tá? É isso que é importante na vida de todos nós. E, a partir disso, a gente foi procurar alguns cases e algumas coisas que os nossos comerciantes fizeram na nossa região. Esse foi no Cambuí, que é bem aquilo que eu estou falando. Gente, uma andorinha só não faz verão. Tá? Esse tal de Facebook, WhatsApp, não sei o que mais, está dando uma grande lição de vida para a gente. Trabalho em rede. Tá? Compartilhar. Antigamente, um funcionário que sabia fazer uma função guardava 7 chaves, todo o segredo. Hoje, não mais. A gente compartilha as coisas. Então, um grande ensinamento de toda essa parafernália de informática é isso, compartilhar. Então, é dessa forma que eu vejo toda essa informática acontecendo. E está acontecendo no comércio. Pessoal do Cambuí, todo mundo sem venda, todo mundo desesperado com suas contas, eles se reuniram em 24 e fizeram o cartão Fidelidade, onde quando a gente comprava na loja de a gente recebia um mimo de outro. Tá? É um jeito singelo, tá? Mas é bem aquilo. Hoje, a gente não conhece o nosso vizinho, nem aqui, nem lá, nem em cima, nem embaixo. A gente não diz bom dia. E esse ensinamento de trabalho de rede vem para isso, para nos aproximarmos, para a gente virar gente, que a gente tinha esquecido o que era a gente. E vem essa frase que finaliza tudo que eu estou falando. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vai acompanhado. É muito legal, né? Então, são essas escolhas que a gente faz na vida. Esse também foi um outro case de uma loja, um pequeno comerciante, que ele vendia utilidades, e ele viu o movimento dele cair, e ampliou a linha de produtos. E pensou em outra coisa também. Como cada vendedor tinha sua meta, ele colocou uma meta para a loja, onde todos juntos trabalhariam para alcançar essa meta. Parece coisa boba, né? Mas é o jeito que nós estamos encontrando para lidar com essa crise. Dicas para alavancar o negócio em tempo de crise.
calma e racionalidade para tomar decisões. Clientes já conquistados estão em primeiro lugar. Controle é o segredo. Corte de despesas sem reduzir a qualidade. Conheça o cliente. Tenha sempre opções mais baratas. Mantenha a equipe motivada. Invista na comunicação. Seja sempre criativo. É difícil? Dá para fazer? Será? Para que serve tudo isso? Eu acho que, se a gente ler com atenção, isso serve para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso emprego, para a nossa escola, cabe em qualquer lugar. E é esse ânimo que a gente tem que ter nessa crise toda que a gente está vivendo. Crise econômica, política, educacional, é crise em tudo quanto é lugar. A gente não pode se abater, não. Tá? Eu acho que a gente tem sempre que ter na nossa cabeceira esse otimismo e essa vontade que todos nós que estamos aqui, é comum a todos nós. Educação. Nós acreditamos na educação. Acho que todo mundo que está aqui acredita na educação, senão não estaria aqui. Tá? E é o único remédio para trazer trabalho justo, cidadania. É o modo que eu vejo. E a gente deixou a informalidade para o último momento, porque tudo que se falou até agora, se ficar na informalidade, vai ficar no esquecimento. E é tão fácil sair da informalidade. A gente vem trabalhando com o pessoal. Agora, em maio, a gente vai ter a Feira do Empreendedor, lá no Largo do Rosário, onde a gente vai dar suporte, junto com o SEBRAE, para pegar essa pessoa que já tem o seu negocinho lá, que faça um docinho, que faça um bolo, faça alguma bijuteria. Nós vamos dar o caminho para ele se formalizar. Esse caminho também a gente deu lá em Indaiatuba também, quando um juiz fez uma palestra e ele estava falando de direitos das domésticas, que a doméstica tinha direito a 1 hora de refeição. Aí deu um intervalo. Eu fui lá conversar com as domésticas. Estava o maior alvoroço lá. Então, você viu? O juiz falou que eu tenho direito de 1 hora de almoço. Vou exigir da minha patroa. Estou conversando com ela, falei, vocês são fiscalizadas? A sua patroa ela trabalha fora ou ela fica com você? Não, ela trabalha fora. Eu chego, ela já sai para o trabalho e muitas vezes eu vou embora, ela não voltou ainda. E como que é seu horário de almoço? Quem faz seu horário de almoço? Não é você? Não, sou eu. E como você faz quando você tem que levar seu filho para o médico? Eu ligo para ela, eu digo que eu tenho que sair mais cedo. E você repõe essas horas? Não, ela nunca exigiu. Então, eu falei, pare, pense e converse com a sua patroa. Uma boa conversa, um bom acordo é o que vale. Tá? É olho no olho e vamos conversar. Então, aí eu chamei a atenção do juiz. Falei, por favor, o senhor diga sobre os deveres. Porque aquele tem um buffet informal. Ele tem 20 funcionários. Aquele tem uma lanchonete e tem 5 funcionários informais. Ele ficou assustado. Então, gente, nós não podemos esquecer da moeda. A moeda tem 2 lados. E a gente tem que ensinar o caminho para esse povo. E a gente ensinou. Eles procuraram o SEBRAE para se formalizar e registrar todos os funcionários. Então, esse é o nosso papel. Tá? Detesto essa coisa de chicotinho. Nós fomos criados na base do chicotinho. O brasileiro foi criado na base do chicotinho. Não existe outro jeito de aprender? Será que não existe? Se você não fizer isso, vou te multar em tanto. É tudo
no Brasil é dessa forma. Se você beber e dirigir, multa em você. É tudo é multa. Será que não tem outro jeito? Eu acredito que tem, por isso que eu estou aqui. Tá? Dando a minha contribuição, aquilo que eu sei fazer. E faço de bom gosto. Eu vou passar um filminho para vocês. E tem muita gente que já viu esse filminho. Mas eu achei ótimo, ótimo, ótimo. Como uma dica para vocês, também, não precisa replicar na totalidade, mas, através dessa ideia, fazer alguma coisa de novo com seus alunos. Já no norte do estado, olha só o que foi montado na Universidade Tecnológica do Paraná de Cornélio Procópio. É um freezer cheio de sorvetes. Ele serve para reforçar a importância de se combater a corrupção. Como? É o que você vai ver agora na reportagem de Wilson Kirsch e Marcelo Bonomini. No corredor do campus, um freezer lotado de sorvetes. Custo R$2 cada um. A pessoa pega e deposita o dinheiro nessa urna aqui ao lado. O gesto esperado, numa cena corriqueira, virou um teste de confiança aqui na universidade. Só paga quem quer. Não tem vendedor, nem câmera vigiando. É interessante, abre o olho da galera para uma coisa diferente, né? É a revelação do caráter, a prova da honestidade. Você agir ilegal, você passar para trás, é uma coisa que não pode, é uma coisa errada. E sempre que acaba o estoque, o pessoal do projeto conta o dinheiro e divulga o balanço. Em um mês, já foram retirados 2.400 sorvetes. 50 não foram pagos. Pouco mais de 2% de calote. Aqui rebatizado de taxa de esquecimento. Taxa é baixa, mas podia melhorar. A ideia foi desse professor de engenharia, inspirada no período em que ele viveu na Noruega. Um choque de culturas. Lá eles deixavam os produtos na rua, né? As lojas de roupa, ou até mesmo frutas. A pessoa pegava uma fruta numa banca, né? E entrava no comércio para pagar. Então, se você quisesse pegar uma fruta e sair correndo, ou simplesmente pegar e ir embora, você podia fazer isso aí. De volta ao Brasil, André foi atrás de patrocínio e montou o projeto, que vai muito além de um simples teste de honestidade. O professor quer discutir a corrupção, que, segundo ele, nasce dos pequenos deslizes, do jeitinho nosso de cada dia. O roubo do sorvete se assemelha com a cola, com furar fila, com tudo isso. Pegar R$2 e deixar de pagar é a mesma coisa que você desviar 2 milhões, 3 milhões ou 5 milhões. Né? O ato é o mesmo. E por coincidência, aqui fora tem um bombom por R$2. Tá? A renda será revertida para a APAC, que é a Associação dos Pais que cuidam das crianças com câncer. Uma associação que, até há muito pouco tempo atrás, tinha como presidente Carme Burato, tá? Esposa do nosso querido ex-presidente Renato Burato. E é desse jeito que a gente trabalha. E tem mais um recadinho para vocês. Criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr riscos, quebrar regras, cometer erros e se divertir. Então, professores, acompanhei o trabalho de muitos de vocês e admiro muito, tá? Essa vontade de fazer aquele pessoal que fugiu da escola, não teve oportunidade, e resgatar essa autoestima desse pessoal. Então, vocês todos estão de parabéns. E o que precisarem da gente, sabem que eu estou sempre disposta a novos desafios. Muito obrigada. Nossos palestrantes brilharam. Obrigada, Sanay, doutora Sanay. Obrigada, doutor Marcelo. Foram dois lados realmente da mesma moeda diante de uma situação de crise. Por que não buscar com ideias criativas, mas buscar a superação com ideias criativas, mas na formalidade?